Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2024 do fundo ITIT 11. É um fundo do Banco Inter, fundo exclusivamente de tijolo, investe em FIIs de tijolo. Então, se você quer conhecer ou já conhece e tem um tempo que a gente não fala aqui no canal dele, fique conosco aí no vídeo, tá bom? E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo aí, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça. E você ajuda muita gente aqui no canal, tá bom? A disseminar essas informações pelo YouTube. E também eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, para você ler aí, fazer uma leitura mais detalhada. A gente vai passar pelos principais pontos, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá também, acompanhe com a gente e também converse com outros investidores. Vamos lá então, vamos falar aqui do ITIT 11. Esse que é um fundo, mas ele também pode investir em CRIs, né, LCIs, em letras hipotecárias ou em letras imobiliárias garantidas. Está tudo aqui, ó, nessa parte aqui do objetivo do fundo, tá? Mas hoje ele só investe realmente, ele é um FOF de tijolo, essencialmente, só investe em fundos imobiliários de tijolo, tá? E ele pega como referência, ó, o índice TEVA de fundos imobiliários de tijolo. É como se fosse um índice fixo, mas com uma cesta ali de fundos, né? Assim como o índice, também tem o índice XP, o índice Suno, né? Suno 30. Então, ele pega ali exclusivamente alguns fundos de tijolo, monta uma cesta de fundos e faz ali o acompanhamento semelhante que é feito com o índice IFIX, tá? E ele investe, aplica no mínimo 60% do patrimônio das cotas de FIIs, do patrimônio em cotas de FII, e de forma não exclusiva que pertence a esse índice TEVA, Fundo de Investimento de Tijolo, tá? Bom, algumas outras características, o fundo ele tem desde agosto de 2020, esse é o código de negociação na Bolsa de Valores, ITIT11, a gente chama de ITIT, né? E ele é um fundo de gestão passiva, tá? É fundo de renda de gestão passiva. Ele é do Banco Inter, então quem gere é o Banco Inter, e investidores em geral é o público-alvo e tem uma taxa de administração muito pequena, muito baixa, de 0,30%, por conta também de ser um fundo de gestão passiva, né? Além de ser um fundo de fundo, também tem essa característica de ser um fundo de gestão passiva. O Inter é também o administrador do fundo. E aqui ele tem toda a metodologia, tá? Eu não vou passar essa metodologia, a gente já teve outros vídeos aí falando sobre essa metodologia que o fundo utiliza, mas vai estar aqui escrito no relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu queria só destacar algumas características aqui sobre a elegibilidade do ITIT para investimento nos fundos imobiliários, tá? Eu destaco essa aqui, ó. Os FOFs, ele pode investir em outros FOFs, sim, né? Mas tem a característica que não são elegíveis fundos com mais de 50% 50% ou mais da carteira investida em outros FIIs, tá? Então, ele tem fundos que têm características ali de investir um bom percentual do patrimônio em outros fundos, né? Como, por exemplo, o IRDM11, que é um fundo de CRI, que não é elegível já para o ITIT, né? Nem sim para o ITIP, que é fundo do outro FOF de papel, exclusivamente de papel. Mas um exemplo, né? O fundo de CRI IRDM11, ele tem ali em torno de 20% do seu patrimônio investido em outros fundos. Então tem uma pequena característica de FOF, mas ele é um fundo de CRI. Então, fundos com mais de 50% do patrimônio alocado em outros FIIs, ele já é considerado um FOF e não é elegível para o ITIT 11, tá? Os fundos monoativos também, ó, fundos monoativos não são elegíveis, ou seja, fundos que só têm um ativo dentro do seu patrimônio, eles não são elegíveis. E também com prazos determinados, ou seja, que tem prazo para acabar, ele também não é elegível no ITIT 11.
Bom, mais para baixo a gente vai ver aqui os comentários do gestor e fala que sobre né, a parte econômica, né, política, nacional, internacional. Não vou falar sobre isso aqui. Baixe o relatório e faça essa leitura, tá? A gente não faz essa leitura normalmente aqui da parte que a gestão aí tem visto no mercado. Isso é particularidade de cada gestão, né, de uma visão. Então você baixa e faça uma leitura. É importante também saber a visão aqui do Banco Inter em relação ao mercado. No IFIX, ele fala aqui, ó, o IFIX ele valorizou 0,67 no mês de janeiro, né? Dois setores se destacaram, os setores de agência e residencial, com alta de 3,6% e 3%, e na variação negativa foi o de shopping, fundos de shopping com queda de 0,1%. No mês de janeiro, o fundo ITIT 11 aumentou a sua distribuição, começou a pagar aí 68 por cota, acima da média que o fundo vem distribuindo, né? Mas por conta daquele encerramento, né? De dezembro, né? Porque o fundo, a distribuição dos FOFs tem uma característica diferente. Normalmente eles distribuem os resultados de mais dois dos fundos, né? Por exemplo, o ITIT está distribuindo proventos de janeiro, ou seja, que o ITIT recebeu em janeiro, que os fundos que são pertencentes à carteira do ITIT receberam em dezembro e que os serviços, né, as locações foram de novembro, tá? Então tem essa característica, ou seja, normalmente os FOFs pegam um rendimento maior no primeiro mês do semestre seguinte, né? Por conta, se os fundos tiverem ali um bom semestre, fazer aquela distribuição maior, sempre nos encerramentos, né? Obedecendo aquela distribuição mínima de 95% do caixa, normalmente os FOFs pegam isso no mês seguinte, no primeiro mês do semestre posterior. Bom, então o dividend yield dele no mês foi de 0,81%. O fundo apresentou um aumento de 9,1% na sua receita e os destaques foram os setores de renda urbana, de laje corporativa e os fundos híbridos. Mais para baixo a gente vai verificar aqui os resultados, então, né? O fundo mostra que os seus resultados anualmente, também trimestralmente. Então, janeiro de 2024 está sozinho aqui. O fundo teve aí receita com os FIIs de R$ 638 mil, em linha aqui com o que já tem observado aqui nos trimestres, né? Receita total de 649, já com a receita financeira, né? Onde está aplicado o caixa normalmente. Despesas operacionais R$ 38 mil, o que deu resultado para o fundo de 611. Esse já resultado de caixa, que isso aqui é o fluxo financeiro, tá? R$ 611 mil. Teve aqui resultados não distribuídos de 34, né? O resultado a distribuir foi de 614 e a distribuição mínima, ou seja, obedecendo os 95%, foi de 581, mas o fundo distribuiu 612 mil reais, o que deu aí 68 centavos por cota. E aqui mais para baixo a gente tem essa linha de distribuição, né? O fundo então distribuiu o maior provento dos últimos 12 meses, 68 centavos por cota, 4 centavos a mais do que o mês de dezembro, né? E aqui a gente teve também um destaque aqui, o aumento do valor da cota, né? Também o maior valor de encerramento dos últimos 12 meses, tá? E atualmente ele está aí cotado entre 77 e 78 reais, tá? Chegou a estar cotado no dia 15 de fevereiro a R$ 75,50, né? Teve uma queda aí nesse período, principalmente no dia 15, mas hoje, dia 16, está cotado aí a R$ 77 aproximadamente. Aqui é um overview do fechamento. Então o fundo está com uma cota patrimonial de 87,16, distribuiu 68 centavos. Patrimônio líquido do fundo não é tão grande, né? 78 milhões e meio de reais. Tem atualmente aí mais de 10.300 cotistas. Eu ainda não sou cotista do ITIT 11, ainda não sou realmente, mas sigo acompanhando o fundo. Eu acho um fundo muito interessante para quem quer ter cotas aí dos fundos de tijolo, né? A gente vai ver que são os principais ali, os maiores que ele tem como maior posição, tá? E comprando com um valor mais descontado ainda, né? R$ 79,80. O dividend yield acaba sendo a média ponderada dessas participações que ele tem, né? Nos fundos.
né? E o valor, o fundo está em torno aí de 9%, 8,5% descontado no mercado, e o volume médio negociado no mês foi de mais de 6,5 milhões de reais. Na análise da cota, a gente vai verificar aqui que o ITIT a mercado encerrou janeiro a 79,80, o valor patrimonial dele é 87,16, mas o ITIT marcado a patrimonial, ou seja, em relação aos valores patrimoniais de todos os fundos que ele tem na carteira, ele teria aí um valor aproximado de R$ 91,65. E essa é a carteira do fundo. A maior participação é o KNRI11, 8,18%, HGLG 11, 7,22%, XPLG 11, 6,6%, XPML 5,5%. Só aqui daria aí facilmente mais de 10 bilhões de reais em patrimônio, tá? E mais de 1 milhão de reais em investidores. Com certeza que tem mais de 1 milhão de investidores nesses 4 fundos e mais de 10 bilhões em patrimônio líquido. E tem outros aqui, outro fundo grande de shopping, tem o Bresco Logística, outro Renda Urbana, o VISC 11 também, fundo de quase 5 bilhões de reais, na verdade de quase 4 bilhões de reais em patrimônio líquido. Tem outros aqui também, fundos grandes, né, 2 bilhões e meio, o HGRE, o HSML, 2 bilhões de reais, o LVBI, BTLG também, HSLG, fundos, diversos fundos aí bem conhecidos que a gente acompanha, inclusive aqui no canal. E o fundo, então, você tem a possibilidade, né, de investir em todos esses aqui de uma vez só e pegar a média ponderada, né, de acordo com a participação que o fundo tem em cada um, daí da renda distribuída por esses fundos, e investir exclusivamente em tijolo e sem precisar fazer aí a gestão da carteira, né, já que os fundos de fundo acabam fazendo esse papel aí para o investidor. Ok? Então é isso aí. Esse é o relatório então do ITIT 11, fundo de fundo que investe exclusivamente em fundos de tijolo, mas não é em qualquer um, tá? Se você gostou do vídeo, então deixa o seu like, se inscreva aí no canal e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.